E aí galera do YouTube, aqui é o Márcio e hoje eu quero conversar a respeito de um livro muito bacana que é o Retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde. Essa ediçãozinha aqui minha, gente, é uma edição da Biblioteca Azul, é uma edição bem bacana, eu gostei muito dessa edição, ela é de capa dura, né, e ela é muito caprichada. E ela é uma edição especial porque ela é uma edição anotada e sem censura. Porque esse livro aqui na época que ele foi publicado, que foi no finalzinho do século XIX, ele causou muita polêmica, por isso ele foi muito censurado em todas as edições desse livro. Até então, até a publicação dessa edição aqui, que é uma edição organizada pelo Nicholas Frankel, são edições censuradas, não é o texto literalmente como o Oscar Wilde escreveu originalmente. Então essa edição aqui é uma edição traduzida direto do texto original datilografado por ele, né? Como Oscar Wilde realmente concebeu a história. Esse livro foi censurado, gente, porque ele tem um conteúdo homoafetivo aqui na história, que era um tabu pra época, mas se pra pensar até hoje é tabu ainda, né? Basta lembrar aquele comercial da Boticário que causou muita polêmica e não tinha nada demais nas cenas. Então vocês podem notar que ainda é um grande tabu na nossa sociedade ainda em pleno século XXI. Mas naquela época, né, isso causou muita polêmica e por outras coisas também, como a infidelidade no casamento e essas coisas, então foi censurado. A primeira publicação dessa história foi numa revista e o editor da revista, antes de publicar, ele deu uma lida no original, né, que o Oscar Wilde deu pra ele. Ele ficou chocado, né, com o conteúdo e tirou muita coisa, censurou várias coisas antes da publicação. E mesmo assim não adiantou muito, a história ainda causou muita polêmica, né, a história recebeu várias críticas negativas, muita gente criticou o Oscar Wilde por causa disso. Aí um tempinho depois o Oscar Wilde publicou essa história em livro, né? E o editor responsável também censurou vários trechos. E o Oscar Wilde também, ele vendo a polêmica que ele causou, ele também tirou várias coisas, ele acrescentou outras coisas também para tentar dar uma amenizada ali na história. E a história, que era para ter 13 capítulos, acabou no final tendo 20. Essa edição minha aqui, gente, como ela é traduzida do original, ela tem esses 13 capítulos que era pra ser, né, originalmente. Então se a sua edição aí tiver 20 capítulos, pode ter certeza então que é a edição aí censurada e com trechos modificados e acrescentados, tá bom? E por curiosidade, gente, depois da publicação deste livro aqui, a vida do Oscar Wilde nunca mais foi a mesma. Ele se desgraçou todinho por causa desse livro. Antes, gente, ele era um cara célebre ali em Londres, né? Todo mundo conhecia ele só frequentava lugares ali da alta sociedade. Ele é um cara super conceituado, mas depois que esse livro aqui saiu, né, eles literalmente detonaram o Oscar Wilde e manchou o nome dele. E nunca mais foi a mesma coisa pra vida dele. O Oscar Wilde, ele tinha uma vida secreta, né, que ele escondia. Ele teve relacionamentos com outros homens, tanto relacionamentos sérios como apenas ficantes. E um desses relacionamentos foi com um rapaz. E o pai desse rapaz acabou meio que descobrindo ali e ficou perseguindo o Oscar Wilde por causa disso. E o Oscar Wilde denunciou o pai desse rapaz por calúnia. E o pai desse rapaz ficou furioso e acabou colocando detetive atrás do Oscar Wilde, acabou investigando a vida dele e acabou condenando ele por causa disso, né? Por causa desses relacionamentos que ele tinha com outros homens. E o Oscar Wilde acabou sendo condenado por 2 anos de prisão, porque o homossexualismo naquela época, né, no final do século XIX, era crime na Inglaterra. E este livro aqui, gente, ele foi usado no tribunal como uma das provas contra o Oscar Wilde. Vários trechos dessa história aqui foi lido, né, durante o julgamento, né, pra literalmente detonar o escritor mesmo. 2 anos depois que ele passou na prisão, ele acabou indo pra França e depois nunca mais a vida dele foi a mesma coisa, né? E ele acabou morrendo por lá. Só pra deixar bem claro, gente, esse conteúdo que foi censurado aqui da história não é um conteúdo, digamos assim, com cenas quentes, né? Nem nada disso não. São apenas frases e frases que você percebe que o personagem tem uma quedinha ali por outro personagem, é mais ou menos isso. Eu vou dar uma lida de uma dessas frases que foram censuradas, tá? Que foram tiradas, só para vocês terem uma ideia do que exatamente foi censurado, né? Do que realmente tinha nessas frases que causou tanta polêmica. Bom, o que eu vou ler agora, gente, é um trecho de uma fala entre o personagem Basil com o personagem principal aqui do livro, que é o Dorian Gray. Aí ele diz o seguinte: espere até ouvir o que tenho a lhe dizer.
É bem verdade que o idolatrei com um sentimento afetivo muito maior do que qualquer homem deveria devotar a um amigo. Então aqui fica bem claro, assim, bem explícito que ele tinha uma queda, né? Ele está se declarando aqui pro Dorian Gray. Então é esse conteúdo que foi censurado. Qual é a história então desse livro? Esse livro aqui vai se centrar em 3 personagens principais, que é o Dorian Gray, né? Que vai ser o retratado aqui, vai ser pintado o retrato dele. O Basil, que é o pintor. E o Lord Henry, que é um amigo dos dois, que já vou falar um pouquinho dele pra vocês. Mas enfim, o que vai acontecer é que o Basil, ele conhece o Dorian Gray e ele logo sente um fascínio muito grande pelo rapaz, porque o rapaz tem uma beleza extraordinária, ele é super bonito, ele tem uma beleza fora do comum, uma beleza que jamais fora vista em toda Londres na época. E ele acaba idolatrando o Dorian Gray por causa disso. E é dessa forma que o livro descreve pra gente. E a gente percebe também que o Basil acaba tendo uma quedinha por ele também. E ele pede ao Dorian Gray se ele podia pintá-lo, né? Fazer um retrato dele, e o Dorian Gray aceita. E é isso que ele vai fazer, ele vai pintar um quadro, né, do rosto do Dorian Gray. Aí no outro dia o personagem Lord Henry resolve fazer uma visita ao Basil, ao ateliê dele, e vê o quadro do Dorian Gray ali pintado. Ele não estava pronto ainda, né? Faltava terminar, mas ele vê, né, o quadro, o rosto do Dorian Gray, ele fica fascinado com o quadro, com a beleza do quadro, aliás, a beleza do, né, do retratado, e começa a perguntar pro Basil quem era aquele rapaz que ele pintou, e ele começa a falar do Dorian Gray. Aí nesse exato momento chega o Dorian Gray no ateliê para continuar sendo modelo pro Basil terminar o quadro. E a mesma coisa, né, o Lord Henry sente um fascínio muito grande por ele. Ele também tem uma quedinha por ele. Então, gente, o que vai acontecer ali é exatamente um triângulo amoroso, né? Só que isso é uma coisa meio velada, mas a gente percebe, assim, nas falas dos personagens. A gente percebe que um sente um ciúminho ali pelo outro. É mais ou menos isso que vai acontecer aqui. O Lord Henry é um personagem muito inteligente. Tudo que ele fala, você começa a pensar, né, sobre o que ele falou, né? Ele tem muita filosofia nas conversas dele, é bem interessante. Só que o Lord Henry vai ser aquele personagem que vai influenciar o Dorian Gray, que vai mudar a vida do Dorian Gray. Até então, gente, o Dorian Gray era aquele personagem, né, quietinho, que não tinha consciência da beleza. Na verdade, ele era um personagem simples, então não se importava com a beleza dele, não ligava pra essas coisas. E o Lord Henry vai começar a encher a cabeça dele, que ele é um cara bonito, que ele precisa se valorizar. Então essa questão da beleza vai começar a subir na cabeça do Dorian Gray. Engraçado, gente, que a relação do Lord Henry e do Basil com o Dorian Gray me lembrou aquelas cenas que a gente vê muito em desenhos animados, quando tem um personagem ali, ele tem uma dúvida e de repente aparece do lado dele a figurinha de um anjo tentando influenciar ele a ir para um outro caminho, pro caminho certo, e do outro lado da orelha aparece a figura de um diabinho tentando convencer ele para ir pro outro caminho. Então é como se fosse o Lord Henry, o diabinho, e o Basil, o anjinho, cada um tentando influenciar para ir pro outro caminho. É mais ou menos isso que acontece, é bem parecida a situação. Só que o Dorian Gray acaba dando ouvidos ao Lord Henry, então ele acaba mudando, né? Ele acaba sendo influenciado e acaba deixando que essa questão da beleza sobe a cabeça dele, e a partir daí vai acontecer algo sobrenatural aqui na história. Bom, quando o Basil termina o retrato de Dorian Gray, quando o Dorian Gray vai olhar para o retrato, é aí que ele tem consciência realmente como ele é bonito, né? É aí que a beleza sobe na cabeça dele. E só que logo depois ele fica triste porque ele lembra que a beleza dele é algo passageiro, né? Ele vai envelhecer, enquanto o quadro vai sempre permanecer bonito, né? Para sempre. Nada no quadro vai modificar. E ele acaba então demonstrando desejo ali para os dois amigos, né? Ele diz que como ele gostaria que ele permanecesse para sempre bonito e o quadro envelhecesse ao invés dele. E adivinha, gente, o que vai acontecer? É justamente isso, o desejo dele é realizado. A gente não sabe porquê, né? É algo inexplicável aqui na história, algo sobrenatural. Mas o quadro começa a envelhecer e ele não. O Dorian Gray, gente, ele só percebe isso com o tempo, né? Isso assim, depois de muitos meses, quando ele vai olhar pro quadro, ele percebe que tem uma modificação ali no quadro. No começo ele se assusta muito, mas depois ele acaba meio gostando disso, né? Saber que ele sempre vai ficar bonito e tal. Aí que vem a parte interessante da história, gente.
a cada vez que o tempo vai passando, ele vai o quadro vai envelhecendo mais, ele vai olhando para aquilo e ele começa a assustar. A gente também descobre que o Dorian Gray leva uma vida que não era muito aceitável para aquela época. E ele começa a se sentir muito mal por causa dessa vida dele que ele leva, né? E ele sempre começa a se ocupar por causa disso. Então quando ele olha pro quadro, ele não apenas vê ele envelhecendo fisicamente, ele consegue ver a alma dele representada ali, né? Ele consegue ver esse lado sombrio da alma dele, de todas as coisas erradas que ele faz, representadas ali no quadro. Ele começa a ficar assustado, né, por ele ver a alma dele ali. Isso é muito interessante porque o livro faz a gente refletir sobre o que aconteceria se, ao invés de a gente ver a nossa imagem física refletida no espelho, ou a nossa imagem ali no retrato, a gente vê as nossas almas ali representadas, né? O nosso interior ali. Será que a gente se assustaria com isso? Isso é muito interessante porque o livro faz a gente pensar sobre isso. E também eu percebi que o livro faz uma crítica sobre a questão da beleza, como a nossa sociedade, né, até hoje, né, ela valoriza muito a beleza, a estética, nem sempre atrás de um rosto bonitinho, né, de uma beleza a algo bonito. Então é interessante isso, é um livro bem bacana por causa disso. Eu não vou continuar, gente, porque vocês vão ter que ler o livro para descobrir o que vai acontecer. Só que no final acontece algo chocante e vocês precisam ler o livro para descobrir. Tá? É incrível, gente, é uma história bem bacana. Fica a dica aí, gente, de um grande clássico da literatura que merece ser lido, sim, tá? Tem umas críticas bem bacanas, faz a gente refletir sobre algumas coisas. E bons livros fazem isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Até o próximo vídeo. Dê um joinha aí caso vocês tenham gostado. E tchau pra vocês, gente.